Oi, pessoal! Vamos falar hoje da complicação mais frequente de pedra na vesícula. Eu sou o João Fonseca, sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje eu quero falar sobre colecistite aguda. Como já foi dito, a colecistite aguda é a complicação mais comum da litíase biliar, da presença de cálculo na vesícula biliar, pedra na vesícula. E ela ocorre em mais de 95% dos casos, ela é relacionada a esse cálculo, que tenta migrar pelo ducto cístico da vesícula e acaba se impactando, se incrustando nessa posição e desencadeando processos patológicos, quadro característico da colecistite aguda. Porém, contudo, menos de 5% dos casos, os casos restantes, ele é considerado como alitiásica, ou seja, na ausência de pedra. E isso é um quadro mais raro, essa colecistite calculosa, e está associada a condições específicas, como queimadura, traumas, sepse, um paciente que está em UTI prolongada, acamados prolongados, pacientes que estão em jejum prolongados, pacientes que cursam com AIDS, colagenose, discinesia vesicular e algumas outras. A obstrução do ducto pela pedra é o evento inicial patológico na grande maioria dos casos, e esse cálculo persistentemente encravado no ducto cístico, ele deflagra outros processos patológicos. A duração e o grau de obstrução, que pode ser completa ou parcial, acaba determinando a extensão da inflamação e a progressão da doença. A inflamação inicial ela ocorre por irritação química, não necessariamente o cálculo que provoca a colecistite aguda. O cálculo provoca a obstrução e isso provoca um estresse na vesícula, na mucosa vesicular. Esse estresse, essa agressão promove a produção e liberação de fosfolipase A, que é uma enzima, e essa enzima converte a lecitina a lisolecitina. E a lisolecitina é um componente químico extremamente irritante da mucosa. E aí sim, essa lisolecitina acaba deflagrando o processo inflamatório químico irritativo. Então a infecção, quando a gente pensa em colecistite aguda, é um evento secundário a esse processo obstrutivo e inflamatório químico. Cerca de 90% dos casos, a obstrução ainda pode se desfazer nesse contexto aqui e a inflamação regride. E esse quadro ele acaba resultando em graus variados de fibrose da vesícula inflamada. Mas se a obstrução não se desfaz, há distensão, há inflamação e esse quadro progride. Isso leva a um comprometimento vascular e 5% dos casos ainda pode evoluir com isquemia e necrose de parede. A infecção, como dita, ela pode ocorrer em até 50% dos casos, ou seja, não é uma condição sine qua non de colecistite aguda. A gente sabe que é um processo inflamatório irritativo químico, que pode ou não ocorrer infecção, e ela ocorre até metade dos casos. E quando ocorre, ela é uma infecção por microbiota intestinal regular. Essas bactérias, por perturbação dos componentes de proteção químicos e imunológicos, permitem a ascensão das bactérias via duodeno. Mais da metade dos quadros que tem infecção é polibacteriana, com presença de E. coli, pseudomonas, klebsiella, S. fecalis, serratia, dentre outros germes que compõem a microbiota intestinal. É a condição cirúrgica mais frequente dos serviços médicos. É uma importante urgência médica, ou seja, quando o paciente dá entrada na emergência com um quadro de colecistite aguda, ainda há tempo de estabilizá-lo, fazer fluido, analgesia, antibiótico, e não necessariamente precisa correr para a mesa de cirurgia, exceto nos quadros de perfuração e de colecistite efizematosa. Nesse quadro, sim, é uma emergência médica que merece cirurgia de imediato. 10 a 15% da população ocidental tem cálculo na vesícula. Se quiserem, é importante ver o vídeo, a videoaula anterior sobre colelitíase, sobre pedra na vesícula, que é bem esclarecedora. E 1 em cada 5 indivíduos pode desenvolver sintomas e podem cursar com colecistite aguda. A cirurgia é o tratamento de escolha. O paciente que entra no hospital e que por questões, mesmo até do próprio paciente que decide não operar quando a cirurgia está indicada, e então eles são submetidos a um tratamento clínico, a taxa de recorrência é muito alta. 14% que tem alta, eles recorrem em menos de 6 semanas. 20% quase, eles recorrem em 12 semanas. E em até um ano, 1 em cada 3 desses indivíduos que tiveram alta após o tratamento clínico da colecistite vão recorrer e vão necessitar novamente de internação. O quadro clínico da colecistite aguda é uma dor no quadril superior direito do abdômen que tem forte intensidade, tem um início mais súbito ou é deflagrada por alimentação. Essa dor pode migrar do epigástrio para o rebordo costal direito também. Pode iniciar no epigástrio, uma dor mais opaca, e localizar-se evoluir com localização no rebordo costal direito. Ela pode irradiar também pelo gradil costal até as costas.
e ser acusado, o paciente referir que tem uma dor na ponta da escápula direita. Esse sinal é conhecido como sinal de Boas. Ou também pode migrar e o paciente acusar dor no ombro direito, que é conhecido como sinal de Kerr. Outros sintomas é anorexia, náuseas e vômitos e febre. Febre geralmente baixa, menos de 38 graus ou se 38,2, 38,3, nada muito alto. O quadro de colestite aguda que cursa com febre alta, 39, 40 graus, nesse quadro sugere um sinal de colestite complicada, por apiema ou por abscesso pericolecístico. O início da dor, como nós comentamos, ela é gradual e persistente. Porém, ela pode se iniciar mal localizada, mais opaca, e nesse momento temos uma dor visceral, né? Localizada em linha média, epigástrio, e aí depois, quando irrita as fibras somáticas, ela vai se localizar mais delimitadamente, no quadrante superior direito, região de ponto cístico. O sinal de Murphy, o que é sinal de Murphy? É um sinal semiológico. A gente pede o paciente fazer inspirações profundas, e aí durante a inspiração a gente tenta palpar a vesícula no ponto cístico. E aí o paciente interrompe a inspiração profunda por dor nessa manobra. E aí nesse contexto, quando ele interrompe a inspiração por dor, o sinal de Murphy está presente. Ele é o único achado semiológico de exame físico com valor preditivo positivo significativo para colestite aguda. A gente também pode palpar a massa em ponto cístico em até 1/3 dos casos. E essa massa, né, palpável em ponto cístico necessariamente é a vesícula. Mas pode ser um bloqueio mental, um bloqueio de ácidos intestinais por resposta inflamatória local. A icterícia não é comum na colestite aguda, tá? Ela não é comum e quando está presente, se presente, ela é leve, até uma cruz em 4. E aí, nessa situação, na presença de icterícia, se faz obrigatório ampliar a investigação para outras complicações que podem estar associadas, né, concomitantes, como hepatites, síndrome de Mirise, colangite, coledocolitíase ou até neoplasia. Há quadros atípicos, né, que fogem essa manifestação clínica que descrevemos. Por exemplo, nos idosos. A colestite aguda ela pode ser uma clínica atípica no indivíduo idoso, inclusive com ausência de sinal de Murphy. Não há dor específica para o idoso, muitas vezes. E há alguns quadros que pode vir, inclusive, sem nenhum sintoma característico, apenas com febre. Então, esse idoso pode dar entrada na emergência apenas na investigação de uma febre de origem determinada e mais nada. A atipia desse quadro muito está relacionada com a fisiologia natural da senescência. Ocorre, por exemplo, nesse processo de envelhecimento, uma denervação fisiológica do sistema nervoso das vísceras, que pode, então, prejudicar a manifestação de dor. Outro quadro é que é a sarcopenia natural do envelhecimento, que é a perda de massa muscular. Então, tem menos material, digamos assim, menos substrato para o processo inflamatório provocar irritação, inflamação. E o paciente, então, manifestar dor localizada. Então, nessa ausência, nessa perda de massa muscular do envelhecimento, o indivíduo não tem, então, substrato para poder fazer uma dor mais localizada. Ou também comprometimento do processo inflamatório, a senescência do sistema imune, que também ocorre. E aí não há uma resposta inflamatória robusta local, que também deflagra as respostas clínicas e manifesta-se. Neoplasia é um outro quadro que pode ser atípico nesse contexto de colestite aguda. Então, a colestite aguda pode ser, inclusive, a primeira manifestação clínica de uma neoplasia de vesícula. A neoplasia ela pode se originar no infundíbulo ou próximo ao ducto cístico. Ela cresce e, por efeito de massa, ela obstrui o ducto cístico. Nós falamos que o quadro da colestite aguda ele precisa ter uma obstrução do ducto cístico, que pode ser por pedra, e nesse caso estamos falando de obstrução por tumor. A tumoração faz efeito de massa, obstrui, o que leva à estase da bile, e aí já falamos que a estase da bile abre margem para infecção, para colonização bacteriana e para a colestite aguda. Como diagnosticar a colestite aguda? É uma relação entre a história clínica do paciente, exames laboratoriais e a imagem. E muito frequentemente, quando a gente fala de exame de imagem, fala de ultrassom. No laboratório, um dos achados mais comuns é uma discreta leucocitose, especialmente em casos não complicados. Mas a gente solicita um perfil hepático, né, com bilirrubinas totais e frações, TGO e TGP, fosfatase alcalina, gama-GT e amilase, até para poder avaliar a concordância, a concomitância de pancreatite biliar. O uso de ultrassom ele é o primeiro exame, tá? Ele é o primeiro exame, o exame de escolha para avaliar a colestite inicial. Apesar disso, o Doppler não tem aplicabilidade reconhecida nesse contexto. Porém, aí tem uma discrepância que a gente precisa ficar atento, especialmente para questões de residência. O primeiro exame, o exame de escolha, é a ultrassom, mas o exame mais sensível é a cintilografia hepatobiliar, também conhecida como TC de SIDA.
A ressonância acaba sendo o segundo exame de escolha para avaliar a vesícula biliar e o trato biliar. E a gente vai solicitar a CPRM, que é a colangiopancreatografia e ressonância magnética, que é a ressonância magnética específica para esse contexto, quando a ultrassom foi inconclusiva, tá? A ATC em contraste é um exame alternativo, quando nós temos uma ultrassom inconclusiva, mas a CPRM é indisponível, seja porque não tem acesso ou porque o serviço não consta. E aí, a ATC acaba sendo o exame de escolha, né, alternativamente, né, e, na verdade, sim, em outro contexto, quando nós temos uma suspeita de colecistitíase efizematosa, a ATC vai ser o exame de escolha para esse quadro. Então, a literatura da Universidade de São Paulo, né, da USP, traz que como é que se diagnostica colecistite aguda. Então, dor típica no reboco corpuscular direito, com presença do sinal de Murphy, mas ultrassom revelando cálculos ou processo inflamatório, é colecistite aguda até que se prove o contrário. Porém, internacionalmente, nós temos o critério de Tóquio 2018. O critério de Tóquio, para afirmar diagnóstico de colecistite aguda, envolve 3 domínios. No item A, nós temos sinais de inflamação local, que aí pode ser em A1, sinal de Murphy presente, ou uma massa, uma dor, uma acessibilidade no quadrante superior direito do abdômen. O item 2, ele fala sobre sinais de inflamação sistêmica, que podem ser evidenciados pela clínica com a presença de febre, ou laboratorialmente, com PCR elevada ou leucocitose. E o 3 é o item de imagem. Então, nós temos um exame de imagem, que aí pode ser a ultrassom, o TC, ressonância, enfim. E nós sabemos que o primeiro exame de imagem a ser solicitado é a ultrassom. E ele vai trazer achados de imagem característicos de colecistite aguda. Para a gente interpretar esses critérios, a gente considera como caso suspeito quando nós temos a presença de um item A e um item B. E ainda não foi realizado, por exemplo, a imagem, está aguardando o resultado da imagem. Mas, para poder a gente confirmar o quadro da colecistite aguda, temos que ter um item A, um item do domínio B e ter o item C, ou seja, exame de imagem comprovando isso aí. Então, para afirmar o diagnóstico de colecistite aguda, exame de imagem é obrigatório. Ou seja, novamente, todo paciente na suspeita de colecistite aguda deve fazer algum método de imagem. E, preferencialmente, o primeiro método de imagem a ser escolhido é a ultrassonografia. A gente ainda vai levar a classificação de gravidade pelos critérios de Tóquio 2018. A gente considera uma colecistite de grau 3 ou grave quando há presença de um ou mais dessa lista. Basicamente é quando há uma repercussão, uma insuficiência de algum órgão ou de algum sistema. Então, no domínio cardiovascular, é o paciente que tem hipotensão que requer vasopressor, há uma dose de dopamina maior ou igual a 5 microgramas por quilo por minuto, ou qualquer dose de noradrenalina. No domínio neurológico, é o paciente que tem redução do nível de consciência. O respiratório é aquele que tem uma relação PaO2 CFO2 menor que 300, insuficiência respiratória. Renal é o paciente que cursa com oligúria ou com aumento de creatinina para mais de 2 mg por decilitro. Na hepática, é o paciente que tem TP alargado, com RNI maior que 1,5. E no domínio hematológico, é o paciente que cursa com plaquetopenia, com menos de 100.000 unidades por milímetro cúbico. A colecistite grau 2 é também considerada como moderada e também precisa incluir um ou mais. E aí nós temos a leucocitose para mais de 12.000 leucócitos por milímetro cúbico. Ou nós temos uma massa palpável no reboco costal, a gente consegue palpar uma massa. Isso pra gente aí é uma colecistite moderada, então tem sinais de inflamação locais que fizeram bloqueio, né? Uma clínica prolongada para mais de 72 horas, ou seja, o paciente que ainda não teve atendimento há 3 dias do início dos sintomas, por exemplo, ou mais. Ou achados de inflamação complicada. Quais são esses? Achados que pode ser por imagem, por exemplo, de gangrena, abscesso, peritonite ou de colecistite efizematosa. A colecistite grau 1 ou leve é aquela que não atende critérios de grau 2 ou grau 3. Não tem nada disso aqui. É também conhecida como colecistite sem lesão de órgão-alvo ou de leve inflamação, chamada na literatura de colecistite do paciente saudável. E aí, nesse caso, a cirurgia tem baixíssimo risco. Há uma classificação interessante proposta pela Associação Americana de Cirurgia do Trauma e de Cirurgia Geral de Emergência, que envolve 4 domínios para classificar a colecistite: clínico, cirúrgico, ultrassonográfico e patológico, análise patológica dessa vesícula. Então, a grau 1 seria a vesícula com inflamação localizada. A grau 2 é aquela vesícula distendida, com hidrópsia, ou com necrose gangrena, ou pus na parede, mas que ainda não houve perfuração, não rompeu. A grau 3 é quando ela rompe, mas esse rompimento é não iatrogênico, é um rompimento, né, uma perfuração natural do processo inflamatório, processo infeccioso, enfim, do processo patológico. E há a presença de bile no quadrante superior direito. A grau 4 é aquela que cursa com abscesso pericolecístico, ou com fístula, aqui demonstrada, né, bilioentérica, ou com ilho biliar, que é quando há uma obstrução intestinal
pelo um cálculo que extravasou por fístula vesícula duodenal, ou vesícula intestinal. E a grau 5 é aquela que envolve alguma dessas complicações, cursando também com peritonite generalizada. Exames de imagem, o primeiro é o nosso ultrassom, que tem sensibilidade de 85%, especificidade de 95%. É o exame de preferência de referência na investigação inicial da suspeita de colecistite aguda, porém, como falamos, Doppler não tem aplicabilidade. 2 achados devem estar presentes: uma parede de vesícula com achados inflamatórios, que pode ser, por exemplo, o espessamento da parede, e a presença de pedra na vesícula. Esses achados aqui eles acabam afirmando com certeza que é um quadro de colecistite aguda, porque tem inflamação e cálculo. Quais são os achados tidos como maiores nessa investigação? Então, um Murphy sonográfico presente, que é isso? É fazer aquele teste do sinal de Murphy com compressão do ponto cístico na inspiração profunda do paciente, só que dessa vez a gente faz isso com o transdutor do ultrassom. E aí a gente vai acabar aumentando a acurácia, porque na hora que ele está fazendo a varredura com o ultrassom, ele tem certeza que vai estar comprimindo a vesícula. Tá? Porque ele está vendo, né, pelo ultrassom em tempo real que ele está comprimindo a vesícula. Aí é chamado de Murphy sonográfico. A gente também pode utilizar como critério maior o espessamento da parede da vesícula para mais de 3 milímetros. A literatura da USP considera com mais de 4 milímetros. Ou um crescimento da vesícula que pode ser em eixo longitudinal para mais de 7 centímetros ou lateral para mais de 4 centímetros. Litíase biliar ou acúmulo de debris na vesícula, que é a microlitíase, ou até coleção fluida pericolecística, denotando um processo inflamatório local. Achados menores seriam uma dilatação da via biliar, porque pode sugerir coledocolitíase, tá? E lembrar que as condições podem coexistir. E quando a ultrassom é inconclusiva, a gente parte para o segundo exame de escolha, que é a ressonância magnética, que é, nesse caso, a CPRM. Pode fazer um ATC com contraste, caso a CPRM não seja disponível. Isso aqui é recomendado pelos critérios de Tóquio 2018, critérios internacionais para manejo diagnóstico da colecistite aguda. Se nós temos ainda uma colecistite aguda com suspeita de colestase, ou seja, o perfil de bilirrubina está elevado, associado também a um perfil maior de TGP, TGO, aumento de fosfatase alcalina, aí sim a gente vai com certeza pedir CPRM, porque a detecção do cálculo do ducto cístico ela é melhor feita pela CPRM. A acessibilidade dessa detecção pela ultrassom é de 14%, enquanto a CPRM a acessibilidade é de 100%. A ATC convencional ela pode ser usada quando a ultrassom for inconclusiva, já falamos sobre isso, e não tem CPRM. Porém, na investigação de dor abdominal generalizada, na maioria das emergências, a ATC é o exame mais usado nessa rotina, inclusive por ter maior disponibilidade e permitir avaliar outras estruturas, inclusive estruturas retroperitoneais. Quais são os achados de TC convencional que sugerem, né, que falam a favor de colecistite aguda? O mais frequente vai ser o espessamento da parede da vesícula maior do que 3 milímetros. Está presente em quase 60% dos casos. Mas também nós temos outros achados, como o adensamento da gordura pericolecística, que também denota o processo inflamatório local, distensão da vesícula, coleção fluídica pericolecística, edema de subserosa ou hiperatenuação da vesícula, da bile na vesícula. Há também um sinal bem característico, que é o sinal do ar interrompido. Observamos aqui o delineamento, né, linear aqui mais branquinho da parede da vesícula e de repente ele some, é descontinuado. Isso aqui sugere pra gente uma área de necrose, o que caracteriza uma colecistite aguda complicada por gangrena. A cintilografia hepatobiliar, ou TC de Shida, ela usa um contraste ácido desóxido imunodiacético, que é a de Shida, marcada com tecnésio, é um exame de medicina nuclear. Ele tem maior acessibilidade e especificidade que a ultrassom, especificidade de 95% e especificidade de mais de 95% também. E é considerada o exame de escolha quando a ultrassom não é diagnóstica. Porém, a gente sabe que na rotina não é facilmente encontrado em todos os serviços. É o exame de maior acurácia. Então, quando se pergunta qual é o exame padrão ouro, para muitos autores é a cintilografia hepatobiliar, é a ATC de Shida. Então, é o exame de maior acurácia e muitos autores, muitas literaturas recomendam como padrão ouro para diagnóstico da colecistite aguda. A gente faz a injeção do contraste e de 15 a 45 minutos depois a gente vai produzir as imagens da via biliar, porque é o tempo que leva para o contraste chegar nesse local. Mas observe uma coisa. A gente falou no início que um dos principais pontos associados à colecistite aguda é a impactação do cálculo no ducto cístico. Esse é um evento maior, digamos assim, e é um evento que deflagra, inclusive, as outras consequências patológicas. Então, se a gente tem um contraste que vai ganhar a via biliar, ele não consegue entrar na vesícula porque tem essa obstrução que impede. E aí a gente consegue entender o seguinte: se não consegue entrar contraste
na vesícula, não vai marcá-la para o exame de imagem e a gente não vai conseguir vê-la quando fizer as imagens. Então, a não visualização da vesícula caracteriza um exame positivo na colecistite aguda. Há alguns falsos positivos que nós precisamos ficar alerta. Qual é isso? Uma obstrução por cálculo ou tumor na ausência de colecistite. Então, o paciente tem uma queixa de dor nesse quadrante, a gente pensa que é colecistite e vai que ele tem um cálculo ali que é obstruído, mas pode não ser, de fato, colecistite aguda com processo inflamatório, processo irritativo. E aí sim vai acusar um exame positivo sem ser colecistite. Um paciente que tem doença hepática grave, porque isso diminui e atrasa, né, a eliminação do contraste na via. Então a gente pode pegar um tempo que é padronizado, fazer a imagem e não ver a vesícula e achar que é colecistite, mas na verdade é porque pela doença hepática o contraste ainda não chegou na vesícula. Pacientes que estão em jejum prolongado ou em NPT, essa vesícula vai ser considerada como vesícula cheia, porque os estímulos pós-prandiais para esvaziamento da vesícula eles não estão presentes, e aí o não estímulo alimentar não leva ao esvaziamento, então o contraste não consegue entrar aqui porque a vesícula está cheia. Esfinctomia biliar, então a esfincterotomia biliar acaba gerando uma via de menos resistência à passagem do contraste. Então o contraste mais facilmente é eliminado pela papila, né, para o duodeno e não impregna a vesícula e pode então acusar um falso positivo. E além disso, a hiperbilirubinemia, porque ela pode diminuir a depuração hepática do contraste. E daqui nós temos o exemplo do exame. Então, são imagens seriadas ao longo do tempo. E a gente observa que aqui está impregnando o fígado e aí ganhando progressivamente a via biliar e aí tingindo, né, marcando a vesícula. E aí que já saiu do fígado, está na via biliar, na vesícula e agora está ganhando já o duodeno, passando ali pelo processo, pelo contínuo. É um exame dentro da normalidade, visualizando claramente a vesícula. E aqui nós temos um exame que ele impregna o fígado, ganha a via biliar, porém não marca a vesícula. Vai para o duodeno, segue para o duodeno, marca o duodeno, mas não marca a vesícula. Por quê? Porque não conseguiu entrar na vesícula pela pedra impactada no ducto cístico, o que caracteriza um exame positivo para a colecistite aguda. Outros exames que a gente pode utilizar, a radiografia de abdômen. Ela tem uma aplicabilidade limitada, mas lembrando dos cálculos pigmentares no vídeo de colelitíase, vocês vão entrar lá e entender por quê. Esses cálculos pigmentares, eles podem ser formados por bilirrubinato de cálcio, que é visível na radiografia simples de abdômen. E eles são responsáveis por 10 a 15% dos casos de colecistite aguda. E aí nós temos aqui o cálculo de bilirrubinato de cálcio, ele é radiodenso, consegue aqui visualizar nesta imagem. Além disso, a gente pode utilizar a radiografia simples de abdômen para um diagnóstico mais rápido, inclusive beira-leito, de pneu peritônio. A gente consegue observar, por exemplo, aqui, o espaço, né, na cúpula diafragmática, evidenciando uma vesícula perfurada, que é uma emergência médica. Ou, além disso, observar aqui uma vesícula com ar na colecistite efizematosa. E nós já falamos que, nesse quadro, a cirurgia é de emergência imediata. A colecistite efizematosa é o quadro causado pelo agente Clostridium perfringens, e o fator de risco para esse tipo de infecção está associado a indivíduos idosos ou diabéticos. Quais são os diagnósticos diferenciais para a colecistite aguda? A pancreatite aguda, porque agora a gente consegue diferenciar porque a localização da dor é um pouco mais diferente, é em faixa, né? E além disso tem um aumento importante da amilase, sem elevação das enzimas canaliculares, porém é preciso ficar atento à pancreatite biliar, porque podemos estar dentro de um quadro de pancreatite causada pela obstrução da papila, por um cálculo da vesícula. A apendicite aguda também, dentro do abdômen agudo, né, é um diagnóstico diferencial importante, mas a história da dor, a localização da dor para a fossa ilíaca direita, eles são diferenciais. Gastrite aguda, a localização da dor é similar, porém a história é um pouco mais diferente. No quadro da gastrite aguda nós temos um abuso de álcool, alguns usos de medicamentos, inclusive de AINES. E aí outros achados nós temos como hepatite, úlcera duodenal, pneumonia basilar, porque quando basilar pode irritar o diafragma e acusar uma dor ali naquela região ali de quadrante superior direito do abdômen, pode também mascarar e ser um diagnóstico diferencial importante. Um nefrouretrolitíase e a diverticulite aguda também são outros quadros que podem ser diagnósticos diferenciais. O tratamento da colecistite aguda é cirúrgico, é um tratamento cirúrgico, que pode ser feito pelas duas opções maiores, né? Da colecistite laparoscópica, e eu vou usar aqui a sigla do VLC, ou a colestectomia laparoscópica ou a colestectomia laparotômica, também chamada de colestectomia aberta, cirurgia aberta, né, que não é feita por mecanismo de minimamente invasivo. Os pacientes devem ser submetidos à colestectomia assim que firmado o diagnóstico de colecistite aguda. E pode ser tanto pela técnica aberta quanto pela técnica por vídeo.
Porém, a gente sabe que a técnica por vídeo é a técnica de escolha, porque ela tem melhores resultados. Então, universalmente falando, nós aceitamos que para colecistite aguda, a técnica de escolha é a técnica videolaparoscópica. A taxa de conversão para cirurgia aberta durante o procedimento videolaparoscópico que aceita é até 30% das cirurgias. Instabilidade hemodinâmica hoje é basicamente a única contraindicação absoluta para uma técnica por vídeo para colestectomia, tá? E aí, nesse caso, a gente vai fazer a técnica aberta mesmo de imediato. Inclusive, vai também fazer a técnica aberta se por qualquer motivo não puder ser feita a técnica por vídeo. Como já disse, a videolaparoscopia deve ser feita em tratamento precoce. E a literatura considera tratamento precoce aquele que a cirurgia é empregada em até 72 horas do início dos sintomas, ou seja, em até 3 dias. Um tempo clínico maior do que esse, mais do que 3 dias, já dá pra gente aí um fator de risco importante, porque a inflamação local começa a promover aderências, né? Promover ali uma resposta, uma infiltração, um bloqueio muitas vezes, que vai dificultar, por exemplo, a técnica cirúrgica, porque pode distorcer a anatomia, enfim. E a gente entende, por exemplo, que isso é tão importante que na classificação de Tóquio, um paciente que vai ser operado depois de 3 dias de sintomas, ou seja, com diagnóstico depois de 3 dias de sintomas, é classificado como colecistite de gravidade moderada. Os fatores de risco associados à pior mortalidade da colestectomia, que já falamos também, são os mesmos para a doença, né? São idosos, indivíduos com comorbidades. E nesse contexto, as comorbidades são um pouco mais amplas, não só diabéticos, mas diabetes é um fator independente de risco. Mas pacientes que têm insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar, insuficiência renal, insuficiência hepática, qualquer uma delas vai classificar para a gente aí como fator de pior prognóstico, né, da cirurgia. Já falamos que diabetes é um fator independente de risco, a pior desfecho, transplantados e imunossupressos por qualquer causa, seja por causa adquirida, como na imunodeficiência, ou por causa medicamentosa. A colecistostomia, por punção guiada por ultrassom ou por tomografia por 24 horas, é um procedimento de exceção. Ela é uma ostomia de alívio, né, por uma punção pré-operatória. E quando é feito, é associada a menos complicações e mortes em pacientes com indicação. Quais são as indicações mais clássicas desse tipo de procedimento? Indivíduos idosos para mais de 70 anos ou pacientes de alto risco cirúrgico. Alguns autores, inclusive, recomendam, tendo em vista que a colecistite é uma urgência médica, né, que pode ser feita a punção para todos os pacientes no pré-operatório. Porque os pacientes que fazem colestostomia, né, a literatura demonstra em alguns estudos observacionais, que o paciente que faz colestostomia pré-operatória antes da colestectomia tem menor taxa de conversão para a cirurgia aberta, eles reduzem para menos de 20%. Tem menor risco de lesão iatrogênica de via biliar, tem menor risco também de complicações infecciosas no pós-operatório. Os quadros graves e os pacientes que são clinicamente muito debilitados, eles podem precisar postergar a cirurgia para melhor estabilizar. E aí, nesse caso, faz a colestectomia com compensação clínica e estabilidade hemodinâmica para depois programar, no mesmo treinamento, claro, uma colestectomia. Então, paciente que tem instabilidade hemodinâmica, está precisando de droga vasoativa, aqueles que são colestite grave, muito deles vai precisar postergar a cirurgia. Então, faz uma colestectomia primeiro, tenta estabilizar e depois efetua a colestectomia. E aí, é um procedimento de exceção, paciente grave ou aquele que tem inflamação grave também. E aí, pode ser feito por 2 técnicas. Pode ser feito por mini laparotomia com a punção de vesícula ou pode fazer também por punção transcutânea guiada por ultrassom ou por tomografia. Há uma variabilidade de técnicas dentro dessas maiores, né? Então, nós temos, por exemplo, a colestostomia percutânea, que pode ser feita, inclusive, transhepática. Nós temos a colestostomia por laparotomia mesmo, cirurgia aberta, né? Abrimos a vesícula, tiramos as pedras, colocamos um dreno e fechamos. Pode ser feito por endoscopia. E aí nós temos a colestostomia transpapilar, ou seja, pela papila, insere o dreno até a vesícula e faz a drenagem. Ou também tem aquela que é endoscópica também, mas é transmural. Cria-se uma comunicação entre o duodeno e a vesícula e coloca um stent de comunicação. E aí vai drenar essa bile acumulada para dentro do próprio duodeno. Qual o manejo inicial do paciente com colecistite aguda que chega no seu pronto-socorro e aí tem o diagnóstico confirmado? Como a gente vai manejar? Primeiro ponto é internação hospitalar. Tem que internar esse paciente. Inclusive, ficar atento à necessidade de reserva de leito de UTI. Porque esse paciente pode evoluir com sepsis ou com choque séptico, e especialmente se tiver aqueles fatores de risco, né? Umidade mais avançada, diabetes e outras comorbidades. Medidas iniciais envolvem tentar estabilização hemodinâmica. Então, fazer fluido, analgesia para estar com dor e antibiótico sistêmico. Iniciar a antibioterapia imediatamente, tá?
Colocar o paciente em jejum em dieta zero, porque a gente sabe que a liberação, né, da colestocnina, ela é estimulada pelo ato de alimentar, pelo ato prandial. E que vai piorar o quadro, piorar o quadro de dor também, porque ela vai começar a contrair a vesícula que está obstruída. E isso aumenta a pressão intraluminal. A analgesia pode ser feita com cetrolaco, 30 a 60 mg IV ou intravenoso, IM ou intravenoso em dose única. Se tiver contraindicação para AINES, pode fazer opioides, tá? Existe esse consenso, né, que os opioides eles podem agravar demais o quadro e promoveria ali uma diminuição da atividade do trato gastrointestinal, diminuiria a atividade da vesícula e aumentaria a contração do esfíncter de Oddi, que é aumentar a pressão intracolangeal, e isso pioraria. Porém, a gente precisa fazer a analgesia desse paciente, e se tiver AINES contraindicado, pode sim fazer opioides. Se tiver dor refratária a anti-inflamatório, também pode fazer opioide. As opções é a morfina, a hidromorfina ou a meperidina. Vai fazer uma hidratação cautelosa para esse paciente. Pode utilizar sonda nasogástrica ou orogástrica, mas não vai fazer para todos. Vai ser indicada quando tiver um abdômen muito distendido, náuseas e vômitos, ou um ilho paralítico associado com aumento de pressão intragástrica. Aí pode passar uma sonda de alívio. A antibioterapia basicamente vai ser para encobrir principalmente grãs negativos, como E. coli, Klebsiella e Enterobacter. A primeira escolha é uma cefalosporina de terceira geração, a boa e velha ceftriaxona. Outras opções tem a cefoperazona, cefepime ou até uma cefalosporina de segunda geração. Pode também optar por segunda escolha no Tazocin, que na verdade é a união da piperacilina com o tazobactam, mas na verdade vai utilizar ele em pacientes que não respondem à antibioterapia inicial. E se tiver repercussão sistêmica do quadro, vai associar ao aminoglicosídeo. Por exemplo, paciente que tem hipotensão. Não necessariamente precisa ser aquela hipotensão que precisa de medicamento, né, de droga vasoativa. Mas o paciente que tem hipotensão, que tem repercussão sistêmica da colestite aguda, a gente pode associar, além de ceftriaxona, um aminoglicosídeo. E aqueles pacientes que têm alto risco, são diabéticos ou estomictéricos, pode associar metronidazol ou uma clindamicina para cobrir anaeróbios. Já falamos sobre isso, né? A cirurgia deve ser realizada no internamento atual. Não vai compensar o paciente tratar para poder dar alta, para poder reinternar, para operar de forma eletiva. Não vai fazer isso. E preferencialmente, dentro do mesmo internamento, dentro dos primeiros 3 dias, ou seja, com menos de 72 horas do início do quadro. Então o paciente interna para pancreatite. Aí descobre que é uma pancreatite biliar que está cursando também com a colestite aguda. Nesse caso, vai tratar a pancreatite, mas nesse mesmo internamento, vai fazer a colestectomia. Não vai dar alta depois que trata a pancreatite para depois tratar a colestectomia. A colestite, não. Vai tratar tudo no mesmo internamento. A gente sabe que a cirurgia de emergência vai estar indicada para os quadros de colestite complicada ou da colestite enfisемatosa. E as complicações mais clássicas é o epiema, o abscesso, a gangrena ou a perfuração. O ácido lubricoides é um importante agente que a gente precisa ficar atento, porque ele pode obstruir a via biliar e deflagrar a colestite aguda. Não vamos subestimar a obstrução por ácido, especialmente no nosso meio de Brasil, e a necessidade de cirurgia de emergência para esses quadros também. A colangiografia perioperatória, ela deve ser realizada de forma rotineira, porque a coledocolitíase é um quadro muito frequente associado. Então a gente pode avaliar, inclusive, ou fazer rotineira, ou avaliar pelo menos fatores de riscos e fatores preditores de coledocolitíase para indicar esse exame. Uma inflamação muito grave do paciente, né, local, ela pode dificultar a identificação de estruturas e até o descolamento do leito, né, da vesícula do leito hepático. Então, forçar esse descolamento nessa vesícula bastante aderida pode aumentar o risco de sangramentos e piorar a morbimortalidade operatória. Então, para isso, pode-se realizar de forma alternativa uma colestectomia parcial, que é também chamada de cirurgia ou técnica de Torek. Nesse quadro, a colestectomia parcial envolve deixar a parede posterior da vesícula aderida ao leito hepático, porém ela é cauterizada. Então faz uma transecção a nível de infundíbulo, retira todo o conteúdo, drena toda a bile, retira todas as pedras, retira toda a vesícula, né, disseca toda ela que é possível de ser retirada, e aí cauteriza a mucosa remanescente, retira a vesícula, né, os remanescentes da vesícula, remanescentes não, desculpa, todo o substrato de vesícula que foi extraído, ele deve ser colocado no invólucro protetor para retirar da cavidade. E por fim, drena-se a cavidade abdominal para algum extravasamento de bile. Nas complicações, a primeira delas que eu vou citar é o epiema vesicular. É uma complicação geralmente associada a quadros avançados.
ela é secundária a um crescimento bacteriano em bile infectada na vesícula. Então aqui nós temos uma vesícula bastante demasiada, dilatada, distendida. A gente consegue inclusive ver o pus na parede. E aí quando ele é aberta, a quantidade de pus fica evidenciada. E olha que nós observamos que são cálculos marrons, né? Cálculos pigmentários. E que, como nós já falamos, cálculos pigmentários do tipo marrom estão fortemente associados a infecções. E aí ele é caracterizado por dor intensa no quadrante superior direito, com febre alta, com calafrios. Nós já falamos que a febre na colestite aguda não complicada, ela não bate 38,5. Nesse quadro, a febre aqui é alta, 39, 40 graus, com calafrios. Uma leucocitose proeminente, né? Mais de 15.000 de leucócitos. O tratamento vai ser antibiótico terapia, não só profilática, mas como terapia, e a colestectomia por via laparoscópica. A gangrena vesicular é um achado cirúrgico de doença avançada, o que significa dizer que é um achado já no curso do tratamento. Ela é secundária à isquemia da parede que evolui à necrose. Quais são os sinais sugestivos de uma gangrena vesicular? Paciente que no quadro da colestite aguda cursa com toxemia, febre alta com calafrios e leucocitoses importantes, né? Mais de 20.000. Que pode muito parecer com a colestite com epiema de vesícula, né? E o tratamento nesse caso é simplesmente a colestectomia, não precisa de antibiótico, não há infecção. A terceira complicação mais frequente, mais importante, é a perfuração da vesícula, tá? E ela é a complicação mais comum da colestite aguda. Mais de que 10% dos casos vão ser associados à perfuração de vesícula. Então, inclusive, essa perfuração pode provocar reação inflamatória importante, cursando com abscesso subhepático. E aí vai ser caracterizada pelo paciente que subitamente evolui com piora do quadro clínico. Então o paciente vinha com um quadro, né, enfim, característico de colestite aguda, de repente ele teve uma piora muito intensa. Sinal que essa vesícula perfurou e está provocando uma reação mais exacerbada, inflamatória. Quais são os sinais sugestivos da perfuração de vesícula? É um paciente que cursa com piora da dor, com peritonismo, início de febre, né, não tinha uma febrícula e de repente fez febre proeminente. Tem piora da leucocitose no evolutivo laboratorial ou apresenta hipotensão. A gente também pode observar nesse quadro uma massa palpável, que sugere a presença de um abscesso bloqueado, tá? Então, forma ali um abscesso pericolecístico ou subhepático, e aí o aumento acaba bloqueando esse abscesso, fazendo uma massa localizada, deixando a reação bem localizada, o que é bom, né? A repercussão sempre fica controlada. Mas menos de 1% dos quadros não consegue fazer esse bloqueio, não consegue fazer esse controle local, e o quadro evolui uma peritonite generalizada. É sinal que o bloqueio, né, nesse quadro, o aumento não conseguiu bloquear esse abscesso. A dor localizada, que era localizada no quadrante superior direito, passa então a ser generalizada. Então, o aumento da dor, mais aumento da leucocitose e hipotensão, a gente tem que ficar alerta, tá? Porque isso aqui pode acabar revelando pra gente uma descompensação hemodinâmica e uma colestite que outrora era leve, moderada, passa a ser grave. A fístula colocisto-entérica ou ilho biliar é também uma condição importante de complicação, ocorre em até 2% dos casos, tá? E nesse contexto, a literatura traz que a dor pode cessar ou abrandar quando fistuliza para o trato intestinal, porque ocorre a saída do cálculo e a diminuição da pressão intravesicular. O duodeno é o local mais frequente, tá, de formação de fístulas, que é essa comunicação. Aí faz a comunicação, a pedra sai, né, há uma liberação da pressão, a gente sabe que a pressão negativa do intestino vai, né, tirar essa pedra daqui. E além disso, também diminui a pressão intravesicular, a vesícula sai desse quadro túrgido, né, inflamatório. Então, o processo ele tem uma brandada clínica. E a flexura hepática do cólon, ela é o segundo local mais frequente. O duodeno é quase 80% dos casos, e o restante, quase que todo o resto, vai na flexura hepática do cólon. Já o ilho biliar, ele pode ocorrer em até 13% dos pacientes que têm fístula colecisto-entérica, e é o quadro de obstrução intestinal, por impactação do cálculo no intestino, tá? E isso está associado muitas vezes a cálculos grandes, que tem mais que 2,5 cm de diâmetro. Então, por exemplo, aqui nós temos um cálculo impactado no ilho distal, ali nas proximidades da válvula iliocecal. E esse é o local mais frequente de impactação. Em até 60% dos quadros, o local de impactação é o ilho distal. 16% é o jejum, 14% pode ser o estômago, então ele acende ao estômago e pode obstruir o estômago. 5,1% do duodeno e 4% o cólon. Então, o local de maior frequência de obstrução de impactação de cálculo é o intestino distal, o ilho distal.
A tríade de Higler é uma tríade radiológica que é muito associada a esse ilho biliar, essa obstrução intestinal por cálculo biliar. E tem 3 elementos que compõem a tríade de Higler: a pneumobilia, que é ar na via biliar, um cálculo biliar ectópico e sinais de obstrução intestinal. O tratamento vai ser a laparoscopia para retirar a vesícula, ok. Depois disso, a gente vai retirar o cálculo por ordenha. A gente chega no local que ele está impactado e vai por ordenha manual trazendo ele para a abertura da boca da fístula, que foi criada naturalmente. Em vez de fazer uma outra secção, a gente pode ordenhar esse cálculo e retirá-lo pela mesma boca de abertura da fístula. E aí, depois disso, retira o cálculo e faz a correção da fístula. E aqui nós temos imagens radiológicas que revelam para a gente a tríade de Higler. Nós temos aqui a pneumobilia, o ar na via biliar. Nós temos sinais aqui de obstrução intestinal pelo sinal de empilhamento de moedas. E, por fim, um cálculo ectópico, tá? Na radiografia simples de abdômen. Aqui nós temos as referências para essa aula. Obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo. Um vídeo até um pouco mais longo, mas bastante interessante, de uma condição extremamente frequente. Fique atento aos próximos vídeos que a gente vai continuar falando sobre pedra na vesícula, falar da coledocolitíase e também vamos falar da colangite. Até a próxima. Tchau, tchau.